Algumas coisas, vamos ver se eu tenho tudo, ok. Vamos lá. Peguem suas Bíblias e vão para Mateus 12. Agora, algumas afirmações importantes. A primeira, hoje de manhã vamos falar sobre plantar a semente correta. Claro, falamos na igreja moderna, as pessoas acham que estamos falando de dinheiro, mas não. Dinheiro é parte de, sim, mas não, a gente não vai focar em dinheiro. Eu não quero que você se foque em nada especificamente, mas sim no princípio, como um todo. Agora, com isso eu vou falar algo importante. Primeiro, eu posso predizer o seu futuro se eu posso escutar as suas conversas só por alguns minutos. Pense nisso. O que significa que seu futuro, você está predizendo o seu futuro quando você fala, e seu futuro, você está plantando sementes quando você fala sobre o seu futuro. E você vai colher o que você falar, né? Então, predominantemente, a gente olha em 3 áreas hoje em dia. E vamos enfatizar nas 3, e eu vou ter que enfatizar bastante porque é importante. Porque quando eu falo com muitas pessoas, por exemplo, essa semana eu estava no telefone orando com pessoas e diferentes coisas, e às vezes simplesmente conversando e dando conselho. E eu percebi que às vezes, nossa, quão abençoado eu sou, porque as pessoas têm que lidar com coisas que eu não preciso. Tem coisas nas vidas deles que talvez há 30 anos, talvez eu tive que lidar com isso, talvez nem sequer há 30 anos. Por quê? Por como eu fui introduzido ao mensagem da fé. Eu fui introduzido bem cedo no meu caminhar com Cristo. Eu era bem jovem no momento, acho que 20 ou 19, e por causa disso, claro, outras circunstâncias também, mas eu reconheci, enquanto eu escutei as pessoas falando sobre falar a palavra de Deus, né, ou a mensagem de confissão, tem vários nomes, e eu não gosto de colocar nomes, não gosto de categorizar as coisas dentro daquilo. Eu estou falando de algo parecido, mas não os excessos, os extremos. Estou falando de realidade. Mas enquanto eu escutei, porque na minha vida tinha outras coisas, e eu entendi a realidade, porque eu conseguia ver na minha própria vida, mas também em outras áreas da vida como um todo. Então, assim que eu escutei, foi por algum motivo extremamente fácil para eu mudar minha boca, literalmente, de noite para o dia. Assim que eu escutei a mensagem, eu falei, ok, eu não vou mais falar enfermidade, derrota, morte, não vou falar nada disso, porque não está na Bíblia, não é o que Deus quer que eu diga. Eu tenho que falar as coisas que Ele disse, e Ele não falou que eu estou derrotado ou doente ou nada disso. Então, se eu estou de acordo com Ele, sua palavra tem que acontecer na minha vida, fazia sentido. E instantaneamente eu mudei. E por causa disso, muitas coisas, eu falo com cristãos que lidam com muitas coisas, são cristãos de muitos anos, e eles têm que lidar com coisas que estão lidando há mais de 10, 20 anos. E eu olho para eles e eu penso, é uma boa pessoa, amam Deus, fazem tudo. Então, por que Deus? Porque eles estão tendo tantos problemas? Porque quando alguém me liga para oração, para conselho, eu não oro só e depois vou embora. Não, isso fica comigo, né? E eu depois oro, Deus, você quer que eu fale algo para ele, me mostre algo? E é engraçado porque eu oro por alguém de manhã e depois eu oro sobre essa pessoa, eu falo, Deus, me mostre, ou você quer que eu fale algo para ele, fale para mim. Eu começo meu dia normal e de repente, pum, aparece, isso que eles precisam saber, escutar. E eu falo, beleza, e ele me mostra. Então essas pessoas,
Ele me diz, quando eu estou no telefone, por exemplo, eu falo, sou bem direto, ó, qual é o assunto, não quero conversinha. Eu gosto de falar com pessoas, escutar os testemunhos, mas se você tem um problema, vamos lidar com o problema e depois a gente conversa. Mas muitas vezes eu não escuto eles falar e eu só escuto o que eles querem que eu escute. Então, o Senhor me falou, deixe eles falar e você conhecerá os seus problemas. Então eu comecei a fazer isso. Eu converso com as pessoas e eu faço algumas perguntas simples e a partir daí eu já tenho ponto para iniciar. E eu vejo que quase todos esses problemas, a maior parte é por causa de que as pessoas não mudam a sua boca. E eles ainda, se você está falando derrota, você está pensando derrota. E se você está pensando enfermidade, você está falando doença. E é como funciona. Né? Do que tem no coração, fala a boca. Então, você não pode fazer muito mais do que consertar isso. Então, você tem que tomar essa decisão. E a gente vai ver isso. E eu vou mostrar que que as principais coisas são boca, mente e ações. E você está sempre semeando essas três coisas. Tudo que você faz é semear. Tudo é plantar. Tudo. Cada palavra, tudo o que você experimenta. Depois vai ser a colheita. Então, se você não está colhendo o que você quer, você tem que mudar o que você está semeando. É muito simples. Mas se você entender, você pode mudar a sua vida da noite para o dia. Primeiro, Mateus 12, no verso 33. Ou dizes a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizes que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. É muito simples, certo? A gente acabou de ler, dá para entender, você não precisa ser um teólogo para entender. Gálatas 6. Paulo falando com os Gálatas. 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com o espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E note, né, levar as cargas uns dos outros cumprirá a lei de Cristo, ou seja, amar o teu próximo como a você mesmo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Veja o 7. Ele está falando, né, sobre essa situação de ensinar e receber a palavra. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Entendeu? É uma coisa assim que fica meio no ar, né? Não, né? Não tem qualificações. Ele fala, não se engane, Deus não pode ser enganado. O que você semear, você ceifará. Eu vou adicionar algumas coisas à mistura, porque tem um discernimento que tem que acontecer e com base nisso tem que existir uma tomada de decisões. Se você é muito versado na palavra, algumas coisas já tem que estar aparecendo. E aqui isso, e aquilo. Eu não plantei aquilo. Não, calma. Fique aqui comigo. Diz no 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, né? O primeiro, aquele que semeia onde? Na carne,
certo? Vamos falar sobre isso. Ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então agora tem dois tipos de semear, na carne e no Espírito. Vocês vão ver também algumas das escrituras onde fala sobre como você semeia na carne, no Espírito, o que significa. Ele disse, uma das chaves principais, no 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo... Por quê? Quase todas as pessoas que me ligam, muitas das pessoas que me ligam porque eles começaram a se desgastar, a estar cansados. E eu escuto nas vozes deles, eles simplesmente estão cansados de batalhar, de continuar a luta, da guerra constante. Sim, é uma guerra constante. E tem formas de não estar cansado. Primeiro, se você está cansado, é porque você está batalhando na carne, ao invés de batalhar no espírito. Quando você batalha no espírito, a carne é fraca, mas o espírito está sempre disposto. Então você pode mudar da carne ao espírito e faz com que a batalha seja muito mais fácil. Agora, ainda é uma batalha, né? Ainda tem tempestade, chuva, todas essas coisas, tudo acontece, mas é mais fácil, porque você é levado pelo Espírito e não pela carne. Então diz, e não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se não houvermos desfalecido, você vai colher, né? Ele está falando, não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque fazer o bem é o quê? É plantar, semear, aonde? No Espírito. E você vai colher se você não desfalecer, não abandonar a luta. Agora, como sabemos? Como não desfalecer? Como você chega a um ponto onde você não desfalecer? Jesus falou que você vai orar. E ele deu uma parábola que o homem que sempre ora não desfalecerá. Então, uma das chaves para ter força do Espírito para continuar na luta e não desfalecer é a oração. Quando você está orando regularmente, e não estou falando de choramingar para Deus, não. Se comunicar, estar em comunhão, caminhar com Ele, passar tempo, tem uma força aí que vai te dar uma força espiritual para você continuar fazendo o bem sem desfalecer. No verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Escutou? Você faz bem a todos, mas especialmente àqueles domésticos da fé. Ele está falando de que se você tem a oportunidade, continue fazendo o bem. Porque se você continuar fazendo o bem e não desfalecer, você ceifará. Então, quando fazemos o bem a todos os homens, mas principalmente a nossa família em Cristo, estamos plantando no Espírito e do Espírito também receberemos e colheremos. Agora veja em Mateus 7. No verso 24, começa falando, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bom, veja o seguinte, até agora em Mateus 12, Jesus falou como o que da abundância do coração fala a boca, né? Palavras. Agora em Gálatas 6 a gente leu que a gente fala de semear e fazer o bem. Então o semear é fazer. Então já falamos de palavras e obras. E eu espero que você veja. Eu tento manter a mensagem simples, mas mais ainda, nas últimas semanas eu estou enfatizando na simplicidade disso aqui. Porque você deve perceber que eu quero que você veja
que você volte para você poder aplicar na sua vida todos os dias. E para isso você vai estar falando da abundância do seu coração, o que tem no teu coração, o que você colocar lá. Então você tem que colocar a palavra de Deus no coração para que a palavra também saia e você vai semear no espírito, não na carne, e essa palavra será de bênção, não de maldição, né? Porque a gente não pode abençoar de um lado e amaldiçoar do outro, não, é só bênção. Porque eu não sei com quem você está falando, você está sempre plantando sementes neles e também em você para a sua própria colheita. Então você tem que se lembrar que você está semeando sempre com pensamentos, palavras e obras. E as suas palavras, olha, você semeia na mente, pensando, lendo a palavra, e conforme você faz isso, você renova a sua mente e você começa a pegar pensamentos contrários à palavra de Deus, você torna eles captivos e você renova ou repõe eles com a palavra de Deus. E a partir de que isso esteja no teu coração, vão sair palavras da palavra de Deus. E agora sim você está semeando palavras que você vai colher. E também outras pessoas que também vão se beneficiar dessas palavras. Então você está semeando pensamentos o tempo todo. Você decide sobre o que você pensa. Que pensamento você semeia. Eu não quero falar sempre da TV, mas é muito fácil falar da TV, né? Especialmente na área de enfermidades. Porque se esses pensamentos são os que você está semeando, você vai ver que muitos dos seus pensamentos, inclusive quando você está sendo pregado sobre medicinas, eles estão plantando em você sementes que você vai colher. Então, se você passa o seu tempo, e se o que você mais assiste na TV são propagandas sobre advogados combatendo os efeitos dos remédios, então você está plantando a expectativa de enfermidade na sua vida. Você está semeando pensamentos e quando você faz isso, essas palavras vão sair de você e aí você está semeando palavras, já é outro nível de semear. E quando você fala essas palavras, como agora você já tem palavras e pensamentos, é 2 contra 1, então agora você vai conseguir semear ações, porque ela vai se alinhar ao teu pensamento e às tuas palavras. Né? Isso aqui é o aspecto mais vital da cristianidade depois da salvação, de verdade. Porque isso vai determinar o nível ou qualidade de vida que você vai viver. Deus colocou essa qualidade nas suas mãos. E Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Mas, para fazer isso, você precisa colocar a sua palavra na tua mente, no teu coração, para que saia da tua boca, e assim você tem que obedecê-la e agir nela. Então ele diz: todo aquele, pois, que escuta essas palavras, 24, e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Né? Isso significa fazer as coisas do Senhor. O que ele diz aqui? As pessoas falam as coisas equivocadas. A gente teve muitas pregações sobre Jesus é a rocha, isso é correto, claro. Mas construir a sua vida na rocha não quer dizer ser salvo. Escutou? Esse não é o contexto aqui. Ele disse que construir a casa na rocha é escutar as minhas palavras e fazê-las. Se você ouve as palavras e as faz, você vai se salvar, claro. Mas ele não está falando de salvação aqui. Ele não fala de vida eterna, mas sim da sua vida sendo edificada sobre a rocha, escutando a palavra dele e fazendo as palavras. E se você faz isso, a casa vai se manter. E se você não faz isso, se você escuta e não faz as palavras, não faz a obra, ele não está falando nem de pessoas não salvas. Aqui tem dois tipos de pessoas. Quem escuta a sua palavra e as cumpre, e as que escutam e não cumprem. Então ele nem está falando para pessoas que não estão escutando a palavra de Deus. Ele está falando de pessoas que estão tentando escutar a palavra. E Jesus inclusive fala, as pessoas vão tentar entrar a vida eterna e não conseguirão. Por quê? Porque eles não
cumprem as suas palavras, eles não executam as palavras. Muitas pessoas querem a vida eterna, mas não querem obedecer a Jesus. Eu ouvi algo de D.W. Tozer, eu não me lembro exatamente, eu vou dar um pouquinho assim. Ele disse que a igreja não pode manter um padrão que é abaixo do que está escrito na Bíblia, só porque as pessoas querem ser chamadas de cristão e ainda ir para o inferno. Pessoas querem ir para o inferno, mas ser chamados de cristão. A gente não pode baixar o padrão da igreja só para que eles possam ir comodamente para o inferno falando que são cristãos. Entendeu? Se você pensa na profundidade disso e o alcance disso, é algo impressionante. Então ele diz, o seguinte verso, 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparei-lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, até agora, a gente mencionou 3 escrituras, Mateus 12, Galatas 6 e Mateus 7. E falamos de 2 tipos de semear, de semear palavras e obras, ações. Agora, vamos um pouco mais profundo. As tempestades vêm em qualquer vida. A gente já falou sobre isso. Quem escuta, quem cumpre, quem escuta e não cumpre, todo mundo vai receber tempestades na sua vida. Mas se a pessoa que escuta e cumpre ou não cumpre, quem escuta já tem uma tempestade, imagine quem nem sequer escuta a palavra, nem conhece Jesus. A gente foi a uma loja ontem, tinha um carro, eu posso te mostrar a foto, mandei a foto para minha filha e eu acho que isso aqui mais ou menos dá o panorama. Ele tinha um adesivo de um signo de igual e um adesivo do lado falando bom e sem Deus. Ele está falando, eu posso ser bom e não preciso de Deus para ser bom. E atrás tinha um adesivo de um político assim, então, e outro adesivo lá. E eu tirei a foto e eu falei, isso aqui é o panorama geral de hoje em dia, né? E a gente tem que perceber, a gente aqui se junta para escutar a palavra de Deus, para poder aplicá-la à nossa vida, para poder ser mais como Jesus, estar mais perto dele, ter o amor dele infusionado em nós. Com o resultado, tomara, de que nossas vidas sejam melhores. Aqui, hoje e no futuro. Mas, inclusive, em tudo isso, existem pessoas que não querem nada a ver com Deus. Eles querem Deus fora de qualquer aspecto da sua vida, não querem ter nada a ver com nada na vida de hoje em dia. E temos que perceber que essas pessoas também são pessoas pelas quais Jesus morreu. Mas os olhos deles estão fechados e eles acham que posso ser bom, a vida pode ser boa sem Deus. E eu admito, tem pessoas que têm o que parece ser uma vida decente, inclusive sem Deus. Mas quando você fala com eles, as vidas deles, ou quando você passa aquela máscara de que tudo tá ok, eles vão te falar rapidamente, a vida é vazia, eu faço o que eu quero e nada do que eu faço tem sentido, não sei por que eu estou aqui, porque eu sequer estou vivo, é só para ganhar dinheiro, é só para ter coisas, e eles estão vazios. E eles não sabem nem para que existem. E o seguinte passo, se eles estão pensando já nesse nível, é algo... Mas quando eles se dessensitivizam sobre isso, não querem nem mais pensar neles mesmos, eles se degeneram quase animais. Eu sei que é difícil de escutar, mas o que eu quero dizer é, quando eles fazem isso, quando você percebe que não tem Deus, não tem moralidade, não tem autoridade moral, então nada do que eu fizer não importa, como eu te trato não importa, como você me trata, se a gente mata nenês não natos, porque são só fetos. Então a gente começa a ver todas essas coisas e você não consegue separá-las. Todas estão conectadas.
Quando Adão e Eva perderam contato com Deus, o mundo deles começou a se degenerar. E cada humano que nasceu desde lá, nasceu degenerado. Então, bom, eu poderia continuar no assunto, mas o ponto é que temos estes dois grupos de pessoas, pessoas que querem escutar a palavra de Deus e quem não quer escutar. E, inclusive nos grupos que querem escutar, tem os que querem escutar para cumprir a lei e tem os que não querem cumprir, só querem se sentir bem e até aí eu chego. E aquele último grupo é o grupo que provavelmente está se enganando mais. Bom, vamos falar sobre como a gente pode semear no espírito, não na carne. Uma pessoa do campo, ela pode predizir qual vai ser a colheita, né? Porque ele sabe qual semente ele plantou. Se você pergunta uma pessoa lá do campo, o que você vai colher aí? Qual que é a colheita? Não, não sei. Não sei o que vai crescer. Eu plantei milho, mas não sei o que eu vou colher. Mas se você plantou milho, você vai colher milho. Talvez sim, mas talvez não. Não sei qual é a vontade de Deus. Talvez Deus queira que eu colha maçãs. Mas se eu falar isso para vocês, você pensa, nossa, que estúpido que é isso, mas a gente vive assim. E Deus falou de uma e outra vez, o poder da vida e da morte está na ponta da língua. A Escritura diz que está na ponta da língua, é assim simples. E tudo o que você dizer e tudo o que você acreditar, você terá. E a coisa é, se você falar algo o tempo suficiente, você vai começar a acreditar nisso. E eventualmente o que você está falando, você terá. E mesmo assim as pessoas estão claro na Bíblia. E mesmo assim pensam que Deus vai ocasionar com que Deus dê outra colheita para eles, porque Ele quer outra colheita. Então não importa o que você plantar, o que eu plantar, eu vou ter a colheita que Deus quiser. Mas Ele falou, a semente que você plantar é a que você vai colher. Então, é idiota pensar assim. Pensar que a gente pode plantar uma semente e colher outra coisa. E depois culpar Deus por outra colheita. E você não pode culpar Deus porque você olhar para a sua vida, ao que você tem falado, você vai perceber que o que você está colhendo está vindo da semente que você plantou. Não é que Deus está te dando essa colheita, é que você plantou essa semente. E aqui é onde... não quero dizer a parte mais difícil, porque não é tão difícil, mas a gente torna ele difícil. E é o seguinte, em algum ponto você tem que decidir mudar o que você vai falar. Inclusive quando você quer falar algo, você decide não falar isso. Inclusive se você tem direito, se você está correto. Vamos por um exemplo. Eu quero ficar aqui e manter o foco, mas... Vamos dizer que alguém disse alguma coisa que era totalmente não verdade, uma mentira. E como ser humano você tem o direito a falar algo para essa pessoa sobre isso. E você pode. Mas a questão é como você vai dizer isso, o que você vai semear. Mas eu não estou semeando, eu só estou respondendo. Não. Cada palavra é uma semente. Então, inclusive, como você responde é uma semente que também você vai colher. A gente pensa às vezes, eu já falei brincando muitas vezes, seria muito bom se você pudesse ser a mão de Deus que realmente causa a colheita, escolhe a colheita. Seria divertido, né? Mas não é o plano de Deus. Então a gente tem que decidir como nós vamos responder, porque não importa o que está acontecendo na sua interação com qualquer pessoa, você tem que manter a sua comunicação e comunhão com Deus. Então você tem que obedecer cada e todas as vezes. Tudo é um teste. Tudo, cada momento, cada interação, cada conversa, tudo é um teste. Não estou falando que Deus está te testando, é um teste para você. Você vai ser melhor, o que Joyce Meyer fala, você pode ser bom ou pode ser um amargo. Quando você tem que decidir como você vai responder
E qual vai ser o resultado dessa resposta? Você vai se sentir bem na carne? Ah, falei para ele. Ou você vai se sentir bem no espírito falando, sabe? Eu falei o que eu deveria realmente ter falado, o que Deus teria falado. E eu não falei o que eu queria, né? E talvez essa parte não está renomada, mas agora estou renovando ela. Eu estou pegando esses pensamentos cativos e não estou falando eles. Não existe um ponto onde temos que falar, eu vou mudar isso. E honestamente, uma das coisas que me ajudou nessa área, quando eu estava no exército, porque no exército, né, quando você começa especialmente, tem esses caras gritando na tua cara, falando todo tipo de coisas, e você tem a escolha. E você pode responder como você quiser. Talvez não seja para o seu benefício. E talvez você sofra, né? Quando, como lá, o que você planta, você vai colher, de verdade. Então, foi uma coisa que me ajudou a aprender a manter minha boca fechada, porque tem muitas coisas que eu gostaria de responder, mas é pelo meu benefício fechar a boca. E tem vezes no espírito que você tem que aprender a fechar a boca. Não responda. Essa semana eu falei com um membro da equipe aqui, e ela falou para mim, odeio entrar numa discussão, odiaria ter um debate, uma discussão contigo. E ela falou, porque é engraçado, tá? Eu não sei se vocês me conhecem o suficiente, mas se você vê os meus vídeos na TV, na internet, as pessoas têm a ideia que eu sou um agressivo, e eu sou isso, que eu sou de alguma forma assim. E de alguma forma eu sou assim, quando vem enfermidade e doença, eu sou muito agressivo. Mas se você perguntar para qualquer pessoa que me conhece, eles vão falar, Curry odeia a confrontação. Eu odeio mesmo. Porque eu nunca vi que uma discussão tenha um bom resultado, que termine bem. E uma vez que a gente quebra essa linha, que atravessa essa linha, as coisas nunca voltam como eram. Então, se tem alguma forma na qual eu possa evitar essa confrontação, eu vou. E as pessoas que me assistem e depois falam comigo, nossa, eles falam, é diferente. É porque aqui eu estou pregando para todo mundo. Mas se eu estou falando com você, é diferente. Eu vou te dar a mesma mensagem, mas é diferente porque eu não quero te machucar. E outra coisa, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu li a minha vida inteira, mas quando eu comecei a ver diferentes doutrinas, eu me tornei muito bom em ser na apologia, no sentido de que eu sabia a verdade de uma doutrina e eu sabia a falsidade de outras doutrinas. E honestamente, eu nem estava nem aí para as pessoas. Eu não queria ser bonzinho, não importava, e honestamente, eu conseguia usar a Bíblia para destruir as pessoas, para destruí-los mesmo, e eu nunca perdi um argumento de verdade. Eu teve algumas brigas boas, e eu deixei algumas. Eu perdi de propósito, especialmente com a minha mulher, mas é porque eu moro com ela, mas eu não moro com você. Então, mas quando eu comecei a me importar pelas pessoas e não querer machucá-las, eu parei dos confrontos, porque eu sei que eu posso ganhar. Se eu estou convencido dos meus pontos, eu sei que eu posso ganhar, mas para ganhar, até onde eu estou disposto a ir? Porque no passado, eu estava disposto a ir até onde for preciso. Não me importava se eu te machucava ou não. Eu destruía você com escrituras. Eu teria sido um ótimo fariseu. Porque, né, eu conhecia a escritura, eu debatia com pessoas mais velhas, mais treinadas do que eu, e por isso eu evito, e honestamente, inclusive, muitas vezes eu nem corrijo as pessoas, principalmente porque de todas as vezes que eu tentei corrigir alguém, só funcionou uma vez. De verdade, desde que eu comecei essa igreja, só funcionou uma vez. Sabe quem? Andy Heiner. Andy Heiner, a gente teve um desacordo e a gente sentou e a gente trabalhou e eu mostrei para ele
E ele recebeu e mudou. E agora a nossa amizade está mais forte do que antes. Mas essa é a única vez que isso aconteceu. Então a gente viu isso e então eu tento dar espaço às pessoas para que elas cresçam. E quando eu estou pregando, às vezes eu estou tentando pregar de uma forma que sim, eu sei que se aplica mais a umas que a outras pessoas, mas não estou tentando para fazer isso. É uma verdade que precisa ser ensinada. Eu nunca mudei algo para ir apontar para alguém, né? Isso eu digo porque conforme a gente aprende a semear, quando o que a gente fala, pensa, faz, você pode começar a pensar algo. Talvez você fez o seguinte: você começa a pensar em algo e vai crescer na sua mente. Talvez com pessoas. Ele falou tal coisa. O que ele quis dizer? Ele não falou comigo muito essa semana. Talvez ele quis dizer aquilo. E você começa a pensar, enquanto mais você pensa, você vai por esse caminho. E de repente, ele não gosta de mim. Ele já falou isso para você? Não. Mas ele falou isso e eu acho que ele falou isso e aquilo. E de repente eles, quando você vê, estão fora. Foram embora. Porque eles... E você está aí onde eles foram, mas você nem gostava deles. Mas eu nem conhecia eles. A gente nem conversou, sabe? Você pode colocar a sua mente numa posição onde você chega a conclusões que nunca foram verdade. Porque o inimigo é muito esperto para apertar os botões. A gente tem que nos resguardar a nossa mente. Eu falei isso aqui. Que isso que o inimigo tenta fazer nas relações. Tenta criar muralhas e cada vez mais e mais. E essas coisas se tornam obstáculos. E de repente isso tinge toda a tua realidade. A realidade verdadeira é uma. Eu posso falar por mim mesmo. Minha realidade é essa aqui. Eu vejo o que Deus me mostrou e é para lá que eu vou. Se você quer andar comigo, ande. Se não, tenha uma boa vida. Por quê? Não tenho tempo para mudar você. E eu vou te falar. E muitos sabem que podem, inclusive, me ligar no telefone. Meu número de telefone está na internet. É fácil falar comigo. Eu recebo pessoas enviadas por terceiros. Pessoas me ligam e falam: irmão Curry, você tem que ligar para essa pessoa que ele está doente. Eu falo: ok, por que falar para ele me ligar? Não. Então você está me dizendo que eu tenho que ligar para eles, mas eles nem pediram oração. Então você quer que eu ligue para eles? Tá, me dá um número de telefone. E a metade das vezes eu, inclusive, tenho que descobrir o número de telefone. Então, eu já tenho suficientes pessoas me ligando. Eu recebo 150 ligações por dia. Pedidos de oração de emergência, a maior parte de pessoas que estão perto da morte, nesse ponto. São pessoas que ligam pedindo ajuda. Eu vou ser honesto, não tenho tempo para perseguir, correr atrás de pessoas que precisam de oração. Se eles nem sequer me ligam, porque eu estou ocupado com muitas pessoas já. E se uma pessoa está doente e ela quer oração, então que me ligue. Faz sentido? Eu não quero ser duro, mas eu quero orar pelas pessoas, mas as coisas... Eu estou bem ocupado, desculpa, mas... E tem pessoas que me falam: você pode ligar para ele? Tá bom, eu posso ligar. E eu esqueço. Eu não estou falando que o problema não era ruim, não era suficientemente grave, mas que tudo que é urgente está aqui diante de mim. E 2 dias depois eu lembro: eu não liguei para aquele... E algumas vezes você tem até medo depois de ligar, porque você não quer ligar tarde demais, quando já morreram. Então, essa é a realidade aqui. Eu gostaria de ter o mundo de todo mundo e ligar e ver se todo mundo está bem, sim. Mas não é uma realidade que pode acontecer. Se as pessoas querem ajuda, tem que me ligar. Senão não posso garantir nada. Meu coração quer estar lá, mas não pode. Eu estou tentando voltar aqui, mas... O que a gente está falando é como as tempestades vêm na vida de qualquer pessoa.
E isso aqui é parte do ponto, tá? As tempestades vêm para todos, mas tudo o que vem não é uma tempestade. Tem tempestades e tem colheita. Né? Pode ser uma tempestade, pode parecer uma tempestade, mas na verdade pode ser algo que você está colhendo. As tempestades vêm para todos, mas a colheita vem específico para cada um. A colheita, óbvio, vem para todos, mas você tem a sua colheita específica de acordo ao que você semeou. Mas as tempestades vêm, então você tem que poder discernir e determinar o que é uma tempestade e o que é colher. Porque as tempestades, você tem que baixar a cabeça e passar por ela. Já a colheita, você pode mudá-la rapidamente quando você percebe o que é. Então, você tem que determinar. A tempestade vem para todos, mas não tudo é uma tempestade. O que a maioria das pessoas experimenta não é uma tempestade. Normalmente é semear e colher. Parece uma tempestade, você se sente numa tempestade, mas é uma colheita. Você tem que determinar se você está colhendo ou passando por uma tempestade. Se pelo que você está passando, e assim que você pode decidir algo fácil para perceber. Se pelo que você está passando não pode ser linkado às suas palavras prévias ou ações, então não é colheita, é uma tempestade. Assim você determina. Agora, tem vezes na qual você experimenta uma tempestade que são, na verdade, uma colheita de palavras prévias. E essa tempestade é uma colheita. Você se sente numa tempestade, tem tudo isso acontecendo. Mas olha, Provérbios capítulo 6, verso 2 diz: Enredaste-te com as palavras da tua boca. Escutou? Enredaste-te com as palavras da tua boca. É o que Deus está falando. Jesus disse, tudo o que você falar e crer no coração você terá. Sim? É o que ele disse. Note que ele diz, tudo o que você acredita e fala você terá. Mas aqui fala, enredaste-te com as palavras da tua boca. Então tem dois tipos de palavras, de sementes. Você tem que plantar o que você quer colher. E tem outras sementes que você planta, mas que você não quer colher. E as que você não quer colher e você plantou, é aí onde você se enredou com as palavras da tua boca. O inimigo espera que você fale e ele se aproveita. E ele vai voltar com essas palavras e usá-las em contra de você. Você vê a diferença? Você tem essa colheita que você quer, mas você diz, eu posso falar algo bom 1000 vezes, e daí eu falo uma coisa ruim e de repente está aí. É porque você está acostumado a dizer e acreditar no ruim mais do que dizer e acreditar no bom. Porque quando você fala e crê, você vai ter. E a gente foi treinado para acreditar no ruim mais do que no bom. Então a gente acredita com mais rapidez. Você tem que treinar a sua mente, pegar esses pensamentos em cativério e renovar a sua mente ao ponto onde, quando você acredita o bem mais rápido, e assim você vai colher mais rápido. Eu não estou falando que eu aperfeiçoei isso aqui. Eu já fiz bons progressos. Ao ponto onde, honestamente, eu vivo na bênção e incrível, agora que muitas das coisas que eu desejo, literalmente, antes de eu falar essas palavras, eu já recebo. Elas vêm antes de eu pedir, antes de eu falar. Por quê? E lembre-se, se eu dizer, o que você quer que eu faça? Você quer que eu ore por você ou você quer que eu acredite que você está curado? Qual você escolhe? Você vai preferir que eu ore e acredite, claro, é mais fácil. Mas se eu tivesse que escolher entre alguém orar por mim ou alguém acreditar que eu estou curado, eu prefiro quem acredita que eu já estou curado, porque acreditar, a fé é o que traz resultados, não somente a oração. Claro, se você junta as duas tem resultados, mas aqui é a situação. Muitas pessoas
com as quais eu lido, a fé deles, muitas vezes, eles colocaram a fé em me ouvir eu falando essas palavras. A fé está aí, não no que eu acredito, mas no que eu estou falando. E por causa disso, muitas pessoas precisam que eu ligue para elas e converse e ore com elas. Entende? Há 100 anos nem dava para fazer isso. Pense. Não, talvez 150 anos. Não poderia ter sido feito, mas agora é um requerimento. Se você quer que eu ore para você e você quer ser curado, você acha que você tem que me ligar, ou eu tenho que te ligar, e você tem que me ouvir dizer as palavras para que funcione. E há 200 anos, 300 anos, não tinha nada disso. Você está vendo como a gente foi condicionado a pensar de uma forma? Quando a mulher de John D. Lake estava morrendo, eles mandaram um telegrama para Dowie e falaram, ore. E Dowie respondeu falando, estou orando, ela viverá. Ele não orou, ele falou, estou orando, ela viverá. Ela não mandou um telegrama falando, Jenny, em nome de Jesus. Não. Ele falou, vou orar. E ele orava todos os dias às 9h30 da manhã. Então, na manhã seguinte, eles estavam olhando para o relógio e às 9h30 olharam. Jenny falou, são 9h30. Dowie já deve ter orado, então devo estar curada. Ela não ouviu ele orando, não ligou, mandou um telegrama, já foi feito. Não visitou ela, ela não ouviu ele. E não importou se ele escutou ele ou não. O que conta é que ele acreditou e ela foi curada. Isso que a gente faz, mas hoje, como a gente desenvolveu esse cristianismo consumidor, consumista, né? A gente acha a loja que a gente gosta, a gente busca a comida que a gente quer comer, qual é o restaurante espiritual predileto. E por causa disso, a gente quer ir lá porque aquela pessoa, se eu pudesse escutar ela falar essas palavras, é o que conta. A gente tem que perceber. Não é o que Deus falou para a gente fazer. Deus falou o quê? Coloque as mãos nos enfermos, acredite na palavra dele. Se eu acredito na palavra dele, mesmo se eu não colocar a minha mão, se você me enviar um e-mail falando, estou doente, esse é o problema, preciso ser curado. Eu vou pegar esse e-mail, eu vou olhar e eu vou falar, Deus, eu estou de acordo de que pelas tuas feridas ele foi curado. Então, em nome de Jesus, eu digo, estão curados agora. Percebe que quando eu falo isso, é aí que começa. Já está dentro deles, sem importar onde eles estão. Porque as pessoas podem falar, eu moro em tal cidade. E algumas pessoas mandam o endereço completo. Eu moro nessa rua. Então, quando eu chego, eu acredito que eles escrevem para mim e eu assumo no dia seguinte que eles vão estar lá. Mas não, como eu sei que eles vão estar naquele endereço? Estão mandando minha fé àquele endereço? Porque talvez eles não vão estar em casa. Eu sei que parece tonto, mas eu estou tentando mostrar porque Deus é tão grande que inclusive se você não está no endereço, Ele sabe onde você está. E se eu envio minha fé ao endereço incorreto, Ele pode reencaminhar para que chegue ao lugar que deve. Então, o único motivo, quando eu coloco a mão sobre você, o único motivo pelo que eu falo palavras é para o teu benefício. Eu não preciso. Eu só preciso impor as mãos e você vai se recuperar. Se eu não falar nada, funciona mesmo assim. Porque eu creio, Marcos 16. É incrível. Temos que fazer com que a igreja cresça. Perceba, não se trata de uma pessoa, mas só de Jesus. Tua conexão com Deus. Temos que fugir da ideia ou desse cristianismo consumista. E temos que estar conectados ao nosso Pai no céu. Amém? Porque nossas ações, eu sei que fugi um pouco da mensagem, mas
A gente tem que perceber nossas palavras, pensamentos, obras estão semeando no Espírito. E cada momento... Enfim, deixa eu voltar um pouco. Provérbios 6:2. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Fala 2 vezes. E em Provérbios 12, verso 13, fala: o laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Por quê? Pelas palavras da sua boca, é a forma mais rápida. Cada um se farta do bem pelo frito da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Eu vou ler mais algumas citas bíblicas aqui, rapidinho. E a parte principal. Em Marcos 4, a parábola do semeador. Se você conhece a história, você sabe que predominantemente Jesus está falando dele sendo o semeador, está semeando a palavra, né? Ele fala depois ele dá a explicação, e no começo, no verso 3, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu, né? Algumas caíram no caminho, no 5, e outra caiu sobre pedregais, segundo o tipo de solo. Veja, a semente é sempre boa, o que muda é o solo. Já temos 2 tipos. Alguns no caminho, outros no pedregal. No verso 7, e outra caiu entre espinhos. E 8, e outra caiu em boa terra. Quantos tipos de terra? 4. Agora, no livro que eu escrevi, Cura para Todos, 4 tipos de pessoas de terra. Tá, de acordo a isso aqui, o primeiro, alguns caíram no caminho e vieram as aves. Eles são os não salvos. Eles podem ouvir a palavra, mas não teve raízes, não são salvos. O que caiu nos pedregais. Bom, você pode ir pelos 4 tipos de terra. Mas só um traz frutos bons. E aquele traiu até 100 vezes mais. E depois falou, quem tem ouvidos para ouvidos, que ouça. E depois, no 14, o que semeia, semeia a palavra. O que está semeando? Palavras. E essa palavra é logos, não rhema. Lembre-se. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e atira. Imediatamente. Daí você vai descendo, tem a explicação de cada terra, mas o principal, depois você pode ler com calma. O ponto é que o que esse semeador estava semeando? Palavras, a palavra de Deus. Palavras em geral, mas a palavra de Deus. Se você vai semear boa semente, você vai semear a palavra de Deus. Você tem que falar a palavra de Deus. Se você vai semear, como você semeia palavras? Falando, claro. Segunda forma, escrevendo. Se você vai semear boa semente e se beneficiar, porque você vai colher. Se você vai semear boa semente, você vai semear a palavra de Deus. Comece a falar o que a Bíblia diz. Mateus 13. Mas quero que você veja aqui sobre o que ele estava falando, tá? No verso 21, 19. Ouvindo alguém a palavra do reino. Está falando da palavra do reino de Deus. E não a entendendo, vem o maligno. Se junta com aquilo outro. E mostra que quando as pessoas não entendem, o inimigo vem e rouba. Por isso, quando você escuta uma pregação sobre cura, se você não entender, daqui uma semana você está doente de novo. Porque o inimigo vindo e roubando a palavra. Porque você vai começar a pensar, mas se for verdade, por que estou doente de novo? É ridículo? Não, isso aqui é o que está falando aqui. Você escutou e como você não entendeu,
Literalmente isso significa colocá-la em prática. Então ele vem para roubar porque ele não quer que você caminhe na palavra. Então precisamos saber que estamos plantando, semeando, falando é a palavra de Deus. Finalmente, já quase terminei. Quero mostrar outro tipo de semear, segundo de Coríntios. E bom, hoje em dia você vai notar duas coisas. A primeira, hoje a gente não teve música no serviço, principalmente, não digo que nunca mais vamos ter, mas Deus me colocou em mim muito forte que eu garanto que vocês estão recebendo a palavra e vocês passem tempo na palavra. E honestamente, se você não quer a palavra, você não precisa estar aqui. Se você vem, é para eu te dar a palavra. Eu viajo pelo mundo, as pessoas sentam 3, 5 dias escutando a palavra, recebendo, e vocês também precisam. Você não pode ser discipulado em 30 minutos. Não acontece assim. Então, quando você vem, você vai ficar um bom tempo. Eu não recebi isso aqui só estudando 30 minutos e fazendo outra coisa. Não. Eu moro nisso. A palavra dele mora em mim, eu moro nele. Eu recebo, eu entendo. E a palavra dele é verdade, eu moro aqui. Não tem nada mais importante. Cantar, adoração, tudo isso é importante, mas faz na tua casa, ou venha antes, você louva antes, ou depois, fica um pouco mais. Mas aqui, comigo, você vai receber a palavra, eu vou martelar a palavra em você. Temos que voltar ao verdadeiro discipulado, que significa passar tempo juntos com a palavra de Deus. A isso se resume. Em algum ponto, eu posso falar, se você quer sair, sai. Mas se quiser ficar, fique. A gente não fez muitas outras coisas, então eu tenho mais tempo para pregar, olhe. Então tudo que você pode fazer em outro lugar, faça lá. Mas aqui vamos escutar a palavra de Deus. Porque tem que ser parte de você. Essa palavra vai trazer vitória. Não outras coisas. Só a palavra de Deus em você que traz vitória. 2 Coríntios 9:1. Quanto à administração, Paulo falando, quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Está tirando, ele está cobrando. Vocês estão prontos para ajudar, vocês estão prontos mas vocês estão prontos para provocar. 3. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte. Então, ele mandou pessoas antes, para que possais estar prontos, a fim, acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, Estou enviando pessoas para juntar a oferenda, é o que ele está falando. Vocês vão dar uma oferta para os santos. Estou enviando pessoas, estou falando com antecipação, porque eu estou indo com pessoas e eu não quero que vocês me envergonhem. Eu quero que vocês estejam prontos quando eu chegar. Não nos envergonhamos de nós deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Eu não quero chegar e ter que começar a pedir e tirar. Não, estou te falando antecipadamente para que da abundância você possa preparar a oferta, porque eu não quero ter que ficar te cobrando quando eu chegar. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Estamos falando de semear. Aqui de dinheiro especificamente. E veja o que está escrito. Que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Então o que isso acontece no mundo inteiro. Quando alguém começa a levantar uma oferta, ou pedir uma oferta, eles levantam. Antes de receber a oferta, ore para o que o Senhor quer que você dê. E eu penso, não tem nada na Bíblia sobre você orar para o Senhor para quanto você tem que dar. A Bíblia fala, se você semeia pouco, pouco também ceifará. Está falando da oferta para os santos.
Não está falando de um pedido especial, não está tentando que as pessoas deem. Não, ele vai falar, vai abençoar os santos, mas se você abençoa pouco, você vai colher pouco. Então, incluso quando você oferta, você está semeando. E diz, e quem semeia em abundância também ceifará. Deus não está em controle do que você semeia, você e do que você colhe. Você está, você é responsável. Se você vai plantar pouco, você vai plantar pouco. Você vai colher pouco. De acordo com o que você semear, você vai colher. Olha, eu já recebi a oferta hoje, não se preocupe, não estou tentando fazer uma nova oferta. Não tô tentando te persuadir, eu estou tentando te ajudar. Eu quero que você perceba. Você não vai orar para Deus e perguntar quanto eu tenho que dar, porque você não vai fazer o que Deus responder, porque Deus vai falar de tudo. Por quê? Porque Ele sabe que Ele vai cumprir com as suas necessidades. E Ele não vai te falar, olha, só dá um pouquinho. Não é só dá uns 50. Não, Ele vai falar, dá tudo. E você vai falar, sai daqui, Satanás. Né? E Ele vai falar, não, sou eu, Deus, falando contigo. Mas Deus, não posso, eu tenho que pagar essa conta e aquela outra? Você acha que é assim que você vai pagar a tua conta? Eu pago as tuas contas, eu cumpro as tuas necessidades, eu cubro tudo. Entende? Você vê? A gente tenta fazer com que Deus seja responsável pela nossa colheita, orando quanto eu devo plantar. Deus não disse isso. Você decide o que você quer colher. Vou te dizer, não quero me sair outra vez do ponto, mas a gente conseguiu abençoar algumas pessoas. E foi uma soma considerável. E você sabe que dentro de 2 semanas depois, Deus nos deu 100 vezes o que eu tinha dado para eles. A maior oferta única que a gente já recebeu. Você percebe? Se ninguém de vocês desse, se ninguém de vocês der oferta aqui, eu não vou fechar as portas, porque o John D. Lake paga as contas. Eu recebo a oferta, não porque eu preciso, não porque a gente precisa, mas porque você precisa. Porque o que você semear, você vai colher. Se você não semeia nada, você não colhe nada. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Deus é meu testemunho. Ele cumpre a sua palavra, inclusive em finanças. Entende? Então, se você confia nele, quanto você confia nele? Porque disso depende se você vai plantar pouco ou muito, aí a gente vê a tua confiança nele. E eu nem sei quanto você dá, é uma regra que eu tenho na igreja aqui, eu não quero saber o que você dá, não quero saber quanto você dizimou, não quero saber nada, que não quero me preocupar com isso. E eu não quero olhar para você e pensar, você quer oração, mas você não quer ajudar ninguém, né? Porque eu fui para igrejas assim, onde está tudo, quem dá mais é o que tem atenção, por exemplo. Então eu decidi, do começo, nunca vou saber quanto ninguém deu, não quero saber. Porque eu quero orar igual para todos vocês. Mas eu posso te dizer, Deus cumpre a sua palavra. E se você confia nele, estica a sua fé, ele também vai se esticar para cumprir com as suas necessidades. E é difícil, muitas pessoas passam por coisas que não deveriam estar passando, porque você está colhendo o que andou semeando. Eu te amo. De verdade, gente. E Deus quer te cuidar, quer tomar conta de você. E é incrível as coisas que Ele pode fazer. Eu quero me apressar, mas eu vou ter que me apressar, não gostaria, não é bom. Ele diz, verso 7, cada um contribua segundo o proposto no seu coração. Não diz segundo o que Deus propôs. Não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Agora veja, está falando de dar, está falando de dinheiro? Me perdoem, sabe que eu não gosto de pregar dinheiro.
Você me dê 15 minutinhos só para falar sobre isso. Eu não gosto. Eu já usei 7, faltam 7. Mas veja, ele acabou de falar de dar dinheiro e 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Ele está falando de plantar e colher. Ele está falando de a graça abundando em você. No meio do que você está... Ele está falando sobre finanças. Ele está falando. A fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha como ele junta com dar. Você quer abundar em toda boa obra? Está aqui como. Ele pode fazer que toda a graça abunde em você, para que você não dependa do dinheiro. Se você acha que o dinheiro é a tua resposta, ele pode fazer com que tudo abunde em você, que você tenha o suficiente para dar, para ajudar. Ele pode fazer que tudo isso aconteça. Olha como a graça está aqui no meio de tudo isso. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, né? Quem te deu a semeia para você semear, Deus te deu a semente, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ele junta os frutos da vossa justiça junto com o dar. Porque é o coração, não importa quanto dinheiro tem. As pessoas dão diferentes quantidades, né? O que uma quantidade pode ser pouca para um, pode ser muito para outro, depende de quanto você tem. E alguma pessoa pode dar menos dinheiro, mas pode ser algo maior, porque ele tinha menos para dar. Ora, aquele que dá a semente... Não, desculpa. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós nos dêem graças a Deus. E assim que a gente dá graças, por exemplo, olha. A gente falou já de palavras, ações, de como, inclusive, semear na área de finanças. Então, temos que perceber, tudo que você faz é semear tudo. Depois ele disse no 12, porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa de excelente graça de Deus que em vós há. O dinheiro que a gente recebe aqui não é para pagar contas, nem funcionários. Olha, o Ministério John D. Lake paga tudo. O que você oferta aqui é o que ajuda, o John D. Lake também ajuda, mas o que você dá é o dinheiro das missões. O que a gente dá para os missionários e quanto a gente dá para as missões varia, o quanto o John D. Lake tem que colocar varia dependendo de quanto você dá, o que você dá aqui. Tudo que você dá nessa igreja vai para missões. E se não é suficiente para cumprir os compromissos que a gente fez com missionários, John D. Lake entra e cobre o resto. Então você não está dando... Eu não recebo o meu pagamento de você, da nossa igreja aqui. E nenhuma pessoa que... Quando a gente, por exemplo, traz convidados, John D. Lake paga. Todo o seu dinheiro vai para missões, para ajudar pessoas no mundo inteiro. Então é o que estou falando. O que você está semeando não é isso aqui. Não é prédio, não é... Você não comprou isso aqui, entende? Ajuda pessoas. E quando você vê as necessidades das pessoas, posso te mostrar fotos que eles nos mandam, de missionários e estudos bíblicos sendo formados e reconstruindo igrejas que os muçulmanos queimaram. Isso é o que a gente faz. Começamos estudos bíblicos no mundo inteiro. Então o motivo pelo que eu estou lhe dizendo isso não é para que você dê mais.
A gente está fazendo algo muito bom no mundo inteiro e você é parte disso. Mas eu quero que a gente avance nessa área. E a gente não vê a graça. Eu não vi a graça de Deus até que eu estiquei a minha fé. E eu comecei a fazer as coisas pessoalmente. Muitas coisas eu faço pessoalmente. Nem espero que o ministério faça por mim. Eu faço. Eu quero que você também seja abençoado. É um tópico difícil. Eu odeio falar sobre isso. Mas você precisa saber. Quando você receber essa revelação, eu não vou precisar mais falar sobre isso. Romanos 8, sim, já estou terminando. Verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. O que significa isso? Que atualmente estão nas coisas de Deus. Mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. Lembre, você está semeando pensamentos, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. 1 de Coríntios 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. E no 36, isso aqui está em Mateus 12:36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem há de dar conta no dia do juízo. Jesus estava mentindo quando disse isso. Toda palavra ociosa há de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Em Mateus 13, na verdade, 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Veja, ele está falando sobre palavras, está falando o que você fala, você terá mais. E se você fala que você não tem aquilo, inclusive o que você terá vai ser tirado. Porque você vai ter o que você falar, seja positivo, negativo, bom, ruim, você vai ter o que você falar e você vai falar. Deus falou a George Captain há muitos anos. Ele falou: eu falei para minhas pessoas que podem ter tudo o que eles querem e ao invés disso eles falam o que eles têm. Esse é o problema. Muitas pessoas falam o que têm ao invés do que Deus já deu para eles. Se você quer continuar tendo o que você tem, continue falando isso. Se você quer o que Deus tem para você, fale as palavras dele. Semeie palavras que são sementes que você colhe o que você quer. Você pode falar uma palavra e você pode colher 30, 60, 100 vezes. Finalmente, Mateus 22, 29. É uma parábola, né? Jesus, porém, respondendo, disse: errais. 25, 29. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, serei-lhe atirado. De novo, está falando sobre os dons, nesse caso, das palavras que você planta, os seus pensamentos, ações, obras, palavras. Muitas vezes você tem que se saturar, por isso que eu estou repetindo tanto. Você não vai ter revelação escutando uma vez. Eu poderia falar 3 coisinhas e seguir em frente, mas ele iria só até a superfície. Então, eu vou martelar, para que você pense o que você fale.
que você faz são sementes. Então, o que a gente precisa fazer agora, eu vou já terminar. Tem alguns de vocês que, há alguns anos, alguém me disse, você pode saber onde as pessoas estão com dois se você está num avião. Porque você está falando de repente, pum, tem às vezes aqueles bolsas de vazio, né, que abaixa não sei quantos metros em pouco tempo, e aí você escuta o que está no coração das pessoas saindo pela boca. E muitos é amém, amém, e outros é outras coisas, né? Então, a gente pode saber o que está lá dentro. Se você começa a cair, você vai adorar o Senhor ou você vai se arrepender? Se você está caindo, o que você faria? Você tem 30 segundos. Você vai louvar, aqui estou indo, Senhor. Vamos lá. Ou, Senhor, me perdoe por isso, essa pessoa. Tomara que você não tenha uma lista muito comprida. Mas vamos ser honestos, né? O que eu estou falando, alguns de vocês, todos vocês estão colhendo pensamentos, palavras, ações. Alguém não acredita nisso? Alguém acredita? A gente leu isso aqui. Você está colhendo a partir das suas palavras, ações, pensamentos do passado. Alguns de vocês escutam, amém, Senhor, glória a Deus, obrigado, Senhor. E alguns, preciso que algo de errado na minha colheita, preciso uma seca, assim, preciso que todas essas sementes sejam retiradas, preciso de novas sementes. Então agora eu vou te dar a oportunidade de adorar ou se arrepender, o que você precisar. Vamos começar com o pé direito, levante-se. Gostaram? Receberam? Tomara que sim. Eu não quero ter que outra vez falar sobre isso. Vamos de uma vez terminar com isso. Senhor, tua palavra é verdade. Eu creio na tua palavra. E eu te agradeço, Senhor, que você disse que eu posso ter o que eu falo. Que eu falo, digo palavras. E essas palavras são sementes. E você disse que eu vou colher os resultados de pensamentos, de palavras e de obras. Então agora, Senhor, eu te agradeço pela bênção de tudo que é bom, que eu já disse, que eu já pensei e que eu fiz. E eu te agradeço pela colheita que vem. E agora, eu me arrependo. Eu viro na outra direção. Eu mudo minha mente. Eu me afasto de pensamentos, palavras e obras que são sementes que causariam que eu colhesse ao contrário do que a tua palavra tem para a minha vida. Então agora, Senhor, falo as tuas palavras. Agradeço pela seca de toda a semente ruim. E hoje um dia novo. E eu digo que você, Senhor, é minha fortaleza. Que eu me encontro com você. E eu estou seguro. Obrigado, Senhor. Que você me dá meu pão de cada dia. Eu te agradeço que todo dom perfeito vem de você. E eu recebo estes dons e eu rejeito a colheita das coisas que eu falei, pensei e fiz errado em nome de Jesus. E agora eu digo, de acordo com a tua palavra, que seja em mim, eu sou abençoado com toda a bênção espiritual. Você me deu todas as coisas para que eu seja perfeito e santo. E eu te agradeço pela tua bondade, porque você cumpre todas as minhas necessidades. E obrigado porque as necessidades são cumpridas sempre. Obrigado porque eu vou colher abundantemente. Assim como eu plantarei abundantemente, e eu colherei vida, colherei bênção, porque eu falo bênção, eu penso bênção, e eu faço bênção. Então eu recebo
e eu digo: eu estou curado, eu sou completo, eu sou abençoado, eu tenho a mente de Cristo. Eu jogo, empurro para fora pensamentos contrários à palavra e vontade do Pai. E começando hoje, minha boca será uma fonte de bênção. E eu falarei bênção. Eu viverei bênção. Eu pensarei bênção. E eu serei uma bênção. Em palavra, obra e pensamento. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Que você começa todo dia com amor e misericórdia para mim. Esse é o novo dia. Estamos plantando novas sementes e colhendo novas colheitas. Em nome de Jesus. Amém. Agora, não sei para quem que é isso aqui, talvez para todos. Eu vou demorar só um minuto. Vou ler isso aqui. Não é comprido. Uma pessoa deve perceber a futilidade da vida, a futilidade do sonho americano. Tem que voltar atrás e odiar a sua vida, dos não salvos, claro. Estou falando deles. O que significaria ter certeza que podem cuidar de si mesmos, aqueles que estão cansados de viver como cachorros da natureza humana. Eles devem procurar uma saída. De novo, falando dos não salvos. Para os que estão aqui. Talvez você tenha um vício com álcool, pornografia, comida. Talvez inclusive você é viciado em aprovação de pessoas. Talvez por autoestima baixa, por qualquer que seja o motivo. Você é viciado em alguém que constantemente te joga para baixo. Ou alguém que você constantemente tenta ganhar a aprovação e você nunca está à altura. Você nunca é o bom o suficiente, sempre tentando ganhar uma palavra boa, talvez de um pai, que sempre preferiu o irmão antes de você. Talvez você é um marido ou esposa que sempre ouve: por que você não pode ser assim, assim, como tal e tal? Jesus falou que eu escrevesse isso aqui para você. Não sei quem você é. Talvez seja para todos, não sei. Só sei que ele me disse para eu escrever isso aqui. Ele sabe tudo. Ele te conhece tudo sobre você e ele te ama mesmo assim. Então, se algo disso é verdade para você, então essa parte aqui também é. Hoje, tome uma decisão. Receba o seu absoluto e total e ilimitado, incondicional amor para você agora. Veja, ele tem total, infinito, incondicional amor. Quando eu digo, quando tem, por exemplo, a salvação tem condições. Mas o amor é inesgotável. Você não tem que estar à altura para ele te amar. Para ele te amar simplesmente. Só deixe de tentar e deixe ele te amar. Deixe isso de tentar estar à altura, tentando ganhar a aprovação daquela pessoa. Não, deixe ele te amar. Tire as barreiras, aí o isolamento. A chave da vida é viver nesse lugar do amor que ele tem. Não você tentando ser aceito ou estar à altura, mas sabendo a todo momento, sabe? As pessoas não me conhecem, não gostam de mim, talvez não gostam de mim porque me conhecem, mas independentemente, Jesus me conhece e ele não simplesmente gosta de mim, ele me ama. Ele está aí para mim sem importar nada. Pessoas vão colocar qualificações à aceitação
para se eles te amam ou não. Deus não. E os cristãos também não. Ouviu? As pessoas fazem isso de condicionar, mas Deus e os cristãos não colocam condições para o amor. Ele sabe tudo e te ama mesmo assim, cada erro que você fez. Ele te ama mesmo assim. Ele sabe todos os erros que você vai cometer hoje. Te ama mesmo assim. Ele sabe todos os erros que você fará amanhã, semana que vem, mês que vem. E ele te ama mesmo assim. Pense nisso. Sabe quantos erros você vai fazer? Ele já sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. E ele sabe quantos erros você vai fazer de hoje até quando você encontrar com ele. E ele te ama mesmo assim. Deus está aí para você. Me diz para ler 1 de Coríntios 30 e que ele não está falando somente de características de cristãos, mas o DNA dele. 1 de Coríntios 13, desculpa, é o que ele é o tempo todo. Não quando você está à altura ou quando você tem algo, não. É assim como ele te vê o tempo todo, cada dia. Ele começa. E é incrível. E como ele me deu essa palavra, porque eu escrevi exatamente como eu ouvi. Cada dia, ele começa o teu dia com favor e misericórdia. Ele não começa o dia dele, ele não tem um dia. Ele é além do tempo. Mas cada dia ele começa o teu dia com amor, favor, misericórdia. Começa com amor, com gentileza com você. Você não tem que ganhar o favor dele cada dia. Você não começa cada dia tentando ganhar o favor dele para esse dia. Você começa com o favor dele. Com o amor e bondade para com você. Já está em você isso. Ele não é como o teu pai terrenal, marido ou esposa, que você tem que se provar. Você não precisa se provar com ele. Ele já sabe o que tem em você. Então isso te liberta para viver a vida que ele colocou em você. Sabendo que você vai cometer erros. Você vai estragar, vai falhar, vai semear errado. Mas mesmo no meio disso, ele está com você, ele está a favor de você. E inclusive, se você plantou sementes equivocadas e colheu daquilo, ele está com você nessa colheita para te ajudar até passar isso. Ele pode te levar a uma vitória. Eu não sei para quem é isso, pode ser para todo mundo aqui. Mas aparentemente algumas pessoas aqui ou online. Especificamente sei que tem pessoas específicas que precisavam ouvir isso aqui. O principal que ficou comigo é aquilo do irmão, da irmã, que você tenta ganhar o favor ou o favor de um pai, e que ele sempre mostrasse favor a um irmão e causou com que você tenha uma mentalidade de performance, né? Sempre tentando estar à altura, mas esperando uma palavra a alguém. Ele fala bom trabalho e você nunca escuta. E ao invés, ele fala para o outro irmão. Ele não faz nada, talvez, e ele recebe esse cumprimento. Eu sei que isso aqui é de Deus, porque eu não tenho irmãos, nem irmãs. Eu sou filho único. Significa que não tem virar. De qualquer forma, o fato de que ele diz isso, falou isso para mim, eu sei que é especificamente para alguém. Algumas pessoas. E se Jesus é o seu Salvador, se você é o Filho de Deus, você não tem que estar à altura. Ele já tem orgulho de você. Ele está totalmente satisfeito com você. E ele te ama sem importar nada.